Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero deixar uma palavra para todos nós aqui, né? Uma palavra para você que é do meu Facebook, você que é do meu Instagram, do meu WhatsApp, né? Eu quero deixar aqui essa palavra para você, né? Uma palavra que o tema é arrependimento. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, diz lá em João Batista, Mateus, quer dizer, Mateus capítulo 3, versículo 1 até o 3, aonde diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela está falando conosco sobre o arrependimento, né? João Batista conclamando as pessoas a se arrepender, a endireitar, né, os caminhos, né, do Senhor, né? Arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das chamas, né? Ou, quer dizer, uma das chamadas das doutrinas da salvação, né? Ela é considerada como a primeira delas, né? Para que a gente possa ser salvo, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, né? E é uma doutrina muito assim importante no Evangelho. E essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, de João Batista, ele iniciou o seu ministério proclamando o arrependimento. E ele proclamava o arrependimento, mas Jesus também, ele começou o ministério dele também pregando sobre arrependimento, né? Nós vamos ver lá em Mateus 4:17, aonde diz assim, ó, em Mateus 4:17, Mateus 4:17, aonde diz assim, Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então Jesus aqui no início, ele começou a pregar também, né, falando do arrependimento, assim como João Batista também falava, né, do arrependimento, né? E também a mensagem básica, meus irmãos e minhas irmãs, né, dos apóstolos, e até hoje, né, nas nossas igrejas, a mensagem básica é arrependimento, arrepender para que as pessoas possam ser salvas, né? Arrependimento. E esse é um dos fatores indispensáveis, né? A falta de arrependimento, meus irmãos, leva ao quê? Leva à perdição. Se a pessoa endurecer o coração dele, né, e ele continuar não se arrependendo, ele vai fazer o quê? Ele vai caminhar para a perdição, né? E por outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, o arrependimento, ele produz vida, né? Ele produz vida. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 3, né? Versículo 3 e 5 a 5, né? Lucas capítulo 3, versículo de 3 a 5, que vai falar disso aí para nós, né? Lucas capítulo 13, 3, né? Capítulo 13, 13, né? Capítulo 13. Então, Lucas no capítulo 13, de 3 a 5, ele diz assim: não vos digo antes que se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui está falando bem claro que se
nós não nos arrependermos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos perecer, né? Nós vamos chegar no mundo da perdição. E aqueles 18 sobre os quais caiu da torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, né? Então aqui está falando da torre de Siloé, né? Onde ali ela derrubou e matou, né? Matou 18, né? Em si, né? 18 homens. Então aqui deixa bem claro que esses eram pessoas que foram o quê? Culpadas. E aqui ainda diz assim: não vos digo, antes se vós não arrependerdes, tudo de igual modo, não perecereis. Então quer dizer, se nós nos arrependermos, né? Que fala assim: não vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente não se arrepender, nós vamos nos perecer, né? A gente vai caminhar para um caminho da perdição, né? E às vezes você vai perguntando, né? Você pergunta, mas o que é arrependimento, né? Arrependimento, meu irmão e minha irmã, não é tristeza. Às vezes a pessoa fica triste porque ele faz algo na vida, mas não é tristeza. Não é simplesmente a tristeza por estar o quê? Sofrendo as consequências do pecado, como por exemplo, estar triste porque foi apanhado no seu crime, ou se tenha operado qualquer mudança no seu conceito a respeito do que praticou. Então, se a pessoa ficar ali, né, triste, não arrependido, triste, choroso, mas não se arrepende do crime que ele cometeu, não se arrepende do pecado que ele cometeu, então ele não está não é arrependimento. O arrependimento tem que ser de dentro para fora. Ele tem que largar aquilo que ele praticou, né? Arrependimento também, meus irmãos, não é remorso. Às vezes a pessoa acha que ele fica com remorso porque ele fez isso ou fez aquilo com fulano, né? Então é um remorso. E o remorso, o que é na vida da pessoa? O remorso é uma inquietação, é uma inquietação da consciência, né? Por culpa de um crime que se cometeu, por culpa de algo ou de um pecado que se cometeu. E essa inquietação da consciência não produz resultados positivos. Se essa inquietação da consciência não levar a pessoa a se arrepender de fato e mudar aquilo que ele fez, né? Deixar o pecado e viver para o outro lado da vida, ele não é pecado, né? Não adianta ficar com remorso. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, né? Fica a consciência inquietada, mas se você tem consciência, você tem que se arrepender de fato e mudar, ir lá, pedir perdão, né? Fazer o que tem que fazer mesmo diante de Deus, né? A diferença, meus irmãos, entre arrependimento e remorso não quer dizer que Paulo, arrependimento, no dizer de Paulo, quer dizer, arrependimento é tristeza segundo Deus, e o remorso é a tristeza do mundo, né? A pessoa fica com a tristeza no mundo, né? Ele fica deprimido, fica triste, né? Mas quando ele tem remorso, ele muda. Quando ele tem, como é que fala? Ele tem arrependimento, ele muda, né? Ele muda a posição dele. Ele não tem remorso, né? O arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs, ele produz salvação. E o remorso produz o quê? Produz a morte, né? E não a salvação. Por exemplo, no Velho Testamento, nós temos o exemplo de Davi, que ele se arrependeu, né? E o de Saul, que não se arrependeu, né? O de Davi, que se arrependeu quando ele colocou
aquele Osias na frente, Urias, quer dizer, na frente da batalha, para que ele morresse, para que ele ficasse com a esposa dele. E ele teve o filho e ele se arrependeu de fato, porque ele acabou perdendo o filho. E Saul não se arrependeu, né, de querer mandar matar Davi, né? E no Novo Testamento nós temos aí o que? O outro caso, que é o caso de Judas, né? Tocado por remorso. Judas, o que ele aconteceu? Ele ficou com remorso, ficou com tristeza, com remorso do mundo, do que ele fez com Jesus. E se ele tivesse se arrependido de fato e fosse lá pedir perdão a Jesus, né? Ele tinha transformado a vida dele, mas ele não foi pedir perdão a Jesus. O que ele fez? Ele foi e sentiu remorso e ficou com aquela inquietação na consciência, levando até o suicídio, né? Levou até a morte. Então ele não se arrependeu. Então por isso que aqui nós estamos falando das pessoas que se arrependem. E meus irmãos e minhas irmãs, assim como João Batista falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que nos arrepender, porque Jesus está voltando, meus irmãos. E Jesus pode nos chamar a qualquer hora na nossa vida e nós não estarmos preparados diante de Deus, né? Então se arrependa daquilo que você cometeu, daquilo que você fez, peça perdão a Deus, perdão ao seu irmão, né? Para que você possa estar se arrependendo de fato, né? E purificando dos seus pecados diante de Deus, né? No nome de Jesus, né? Porque nós queremos, meus irmãos, morar no céu, né? Então nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor, para que o Senhor possa tocar no coração daquele irmão, daquela irmã, que não se arrependeu ou que está com remorso, né? Que não tem arrependimento de fato, que o Senhor Jesus entra aí. Ó Senhor, entra, Senhor, na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Ó Deus, que está buscando, ó Deus, o arrependimento, mas ela não se encontrou de fato, porque quando a pessoa se arrepende de fato, ela transforma, ela muda a vida dela é mudada, ela pede perdão. Então, Senhor, que o Senhor entre no coração deste irmão, no coração dessa irmã. Ó Deus, livra, Senhor, essa irmã, este irmão do suicídio por causa da inquietação. Livra, Senhor, esse irmão e essa irmã da depressão, da falta da angústia, da tristeza, por falta de arrependimento de fato, meu Deus. Toma essas vidas diante do Senhor, é que eu te peço no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço.